E eu sempre falei pra galera que foi trabalhar com a gente, assim, né? Cara, cuidado com as pessoas. Porque, infelizmente, a cultura, né, de não cumprimentar as pessoas... E eu fico chocado. Eu também. Eu fico Isso chocado. é uma coisa que me apavora. Elevador, a academia, as pessoas... Quando fala bom dia, as pessoas chegam até a se assustar, assim, né? Ainda mais agora com o celular, né? Com o celular na cara. Sim. E eu falo assim, cuidado com os invisíveis. Quem são os invisíveis na balada? O segurança, o pessoal da faxina, o garçom. E que são muito importantes. Só que se quem tá trabalhando de promoter e tal, uma hora tu vai ter que sair por uma porta que tu não deveria sair. Tu vai ter que ajudar alguém que tu não tem autorização, mas é muito importante pra ti. Quem vai te ajudar são os invisíveis. E isso não é só nos eventos, é em tudo na tua vida. É em tudo. Eu disse, então assim, se não vão ser educados por natureza, sejam educados por inteligência. E nós, Gabriel, estamos gravando? Claro, cara, estamos gravando. Viu, Rosibel? A gente Como é tá fácil? Viu como é fácil? Viu como não dói? É que nem injeção em criança, assim, a gente aplica e diz, viu como não deu? Eu achei que a gente já tava gravando, achei que a gente tava conversando. Mas é. A gente vai precisar do diploma de valente, aquele que ganha. Isso. Então é assim que grava um podcast. Entendi. Viu só? É uma conversa, é só uma conversa. Disso tudo que a gente tava aqui, deixa eu já te começar, eu te dando presente, porque tu me trouxe presente também. Presente. Mas eu vou te dar aqui os nossos, que aqui... Tu não usa muito, porque tu não vai na academia nunca, né? Ah, Então- coitada. Essa aqui é uma coisa que eu não vou usar. Gente, tem meu nome. Viu só? E aqui Que também legal, amei. tem mais um presente também. Gente, tô me sentindo muito importante, sério. Chocada. Então, Que lindo. Tava olhando a tua, fiquei olhando por que a minha não era. Não, tava aí, Amei. tava Muito guardada. obrigada. E eu já vou abrir Espero também. que tu goste também. Com certeza. A Rose Vai também ser trouxe um útil. presente da empresa que nós vamos contar um pouco da história dela agora, além Sim. da tua própria história. Nós vamos abrir aqui. Agora é a hora que o meu sócio e operador ele fica bem louco, porque ele tem que achar Pois nas é. câmeras aqui tudo que a gente tá Exatamente. fazendo. Não, é triste também porque eu só trouxe uma, né? Eu não sabia que Não, tinha. sem problema. Não, acabei. Não. Mas aí isso deixa aqui na sala, enfim, faz. Isso. Não, ele fica louco porque ele tem que ficar procurando nas câmeras Ah, aqui, tá. meus braços mexendo pra lá e pra cá. E aí... Mas Rose, tu elogiou upa. ele, que ele é um bom comunicador, tu viu que ele tá fazendo as coisas e narrando, ele sabe que ele não pode ficar Isso. quieto. tu viu só? Exatamente, as pessoas têm que ficar Mas ouvindo. eu fiz de propósito, entendeu? Porque tem às vezes as pessoas estão no Spotify, né, Gabriel? E não estão só. Exatamente. Não estão nos vendo. Então, vou deixar aqui. Essa é uma Olha só. lumináriazinha de mesa, ela é carregável, tu não precisa deixar ela ligada na luz, tá? E aí aqui ela tá descarregada, mas ela fica em 3 temperaturas, branco frio, branco quente e neutro, e ela dimeriza também, que é uma luz mais forte, uma luz mais fraquinha. Fará parte do nosso cenário aqui, Gabriel. Com certeza, ela Gostei, fica hein? linda. Gostou? nas imagens. Legal. Olha Fica só. linda nas imagens. Vai ser bem útil aqui pra vocês. Rosi, a gente sempre começa aqui, primeiro de tudo, agradecendo o tempo. Né? Eu é que agradeço. Mãe, empresária, né? A vida fitness, né? Tudo abrindo mão. Hoje é sexta-feira. Amanhã tem Belo, vocês não vão, né? Isso aqui vai sair bem depois, mas é um dia antes do Belo. Saí correndo lá da Fiergs agora para vir gravar aqui. Então, eu sempre agradeço as pessoas que abrem mão das suas vidas para vir aqui compartilhar conhecimento. Porque isso tudo aqui começou realmente foi na pandemia, né? Começou por dividir conhecimento para alguém que precisasse, porque eu consumi muito, eu vi que algumas coisas eram muito superficiais, assim, e eu disse, cara, tem que fazer alguma coisa que realmente Seja traga de pessoas que construíram alguma coisa, Sim. né? E não só daqueles figurantes de internet que a gente vê bastante por aí. Vendendo coisas que não fazem. Nunca fizeram, exatamente. Solução de, construa uma empresa saudável, sendo que eu nunca tive uma. Exato. E a pergunta é muito leve, assim, primeiro. Assim, quem que é a Rosibel hoje em dia? E aí depois a gente começa a procurar como chegamos até aqui. Certo. Primeiro, eu te agradecer pelo convite. Uhum. Sinto muito honrada em estar aqui hoje conversando contigo. Obrigada pelo espaço também, estar podendo falar um pouquinho do meu negócio também, né? Rosibel, hoje, primeira coisa que tu me perguntar é mãe, né? Mãe, em primeiro lugar, empresária, buscando muito uma evolução na vida espiritual, né? Acertando o meu lado espiritual. Minha empresa também, eu remodelei ela toda nesse último ano, né? Então, eu ainda estou em construção desse novo negócio que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje.
E tentando administrar todas essas áreas. A área fitness também, né? Que já faz parte de mim aí. Então, tô tentando administrar todas essas áreas da minha vida. E a Rosibel hoje é essa. É mãe, empresária, que tentando organizar essas áreas da vida. Essas demandas. Todas juntas. Todas juntas. E como que isso tudo começou, assim, da onde que vem, assim, acompanho lá, né? São 3 irmãos, né? Tu, tua irmã e um irmão, né? E como é que vocês todos seguiram a linha de treino, né? São super cuidadosos e tal. Da onde vem isso tudo, assim? Como é que vocês começaram essa... Falando da linha da vida fitness? Não, assim, onde vocês nasceram, onde vocês se criaram e como que foi surgindo. E aí vamos seguindo, assim, para chegar na empresa, mas temos tempo. Vamos correndo. Tá. Nós somos em 3 irmãos, né? Nós viemos do interior. Uhum. Eu e meu irmão somos de Uruguaiana. Minha irmã já nasceu aqui. Uruguaiana, longe para caramba. Uruguaiana, muito longe. Meus pais são de Rosário do Sul, né? Que é ali próximo. Aí meus pais casaram, foram morar... Tinha quartel em todas essas cidades, todas eu fui para competir a cavalo e pismo. Meu pai serviu o quartel, né? Então daí tu imagina como é que foi a minha criação, né? Sim. Pai que serviu o quartel, foi muito rígida. Bom. Por um lado foi bom, o outro lado acabou me atrapalhando um pouquinho, mas enfim. Viemos do interior pra cá, minha irmã já nasceu aqui, vim de uma família extremamente pobre, né? Mas que nunca se contentou com isso, né? Sempre tentou buscar melhorias, meus pais sempre nos incentivaram muito nos estudos, né? E a vida fitness, que tu perguntou ali, começou comigo, né? Eu com 15 anos eu sofri muito bullying na escola, né? Porque eu era muito magra. Eu sempre fui muito magrinha, então eu queria botar um pouquinho de corpo, usava 2 calças na escola pra ficar um pouquinho mais com as pernas mais... E aí depois com 15 anos a minha mãe deixou que eu entrasse na academia, e aí entrei na academia e não saí mais. Porque naquela época lá atrás, a academia... Não, a criança não pode fazer. Não pode. Não pode fazer que vai fazer mal, porque vai atrofiar, não vai crescer. Tudo isso aí meu pai falava. Nem calça muito apertada ele deixava porque meu músculo não ia crescer. Então tinha toda uma polêmica, né? O assunto não era... Então, tanto conhecimento como Tanto conhecimento, exatamente. Né? Nos falavam muito sobre isso, né? Mas enfim, aí eu fui liberada com 15 anos. E aí já tá em Porto Alegre? Não, ainda tô... Eu não saí de Cachoeirinha, né? Esse tempo todo eu estou em Cachoeirinha. Sim. Não, digo... Tá certo. Mas aí tu sai de Uruguaiana... Você sai de Uruguaiana com quantos anos? Eu vim de Uruguaiana com 6 anos. Ah, tá. Bem novinha. Bem novinha. Eu fiz a primeira série aqui. Entrei um pouquinho atrasada, inclusive, na escola, porque a gente veio pra cá. E ele vem transferido pra cá. E teu pai foi militar a vida inteira ou ele serviu só que nem eu fiquei? Só serviu e saiu. Fiquei alguns anos, tá? Meu pai é mestre de obras, a minha mãe é empregada doméstica. E vieram pra cá com a cara e coragem. Minha família, a família deles toda ficou lá no interior, né? Minhas tias, meus primos, e vieram só os 2. Isso é... A irmã da minha esposa, Fê, ela mora com o marido e os 2 filhos agora no Rio. E mesmo com toda a tecnologia, a gente vê assim quanto falta faz a família perto, né? Muito. E imagina, aí, 3 filhos pequenos e era uma escadinha, né? Eu, meu irmão, e aí logo em seguida veio a minha irmã, né? E meu pai também sempre deu muito trabalho, assim, né, pra minha mãe. Então, a minha mãe, a coitada, é a que foi o pilar de tudo, assim, é responsável por tudo, assim, que eu digo, né? Se hoje eu e os meus irmãos, a gente, graças a Deus, tá bem, assim. E tudo graças à minha mãe, assim, única e exclusivamente por ela, assim. E aí, tá, então no colégio, 6 anos, começa a treinar. E o que começa a mudar, Rosa, na tua cabeça, assim? O que foi pro colégio? As tuas decisões? Quando é que tu começa a sentir na tua vida a diferença? Porque veio a Carol Jonas aqui segunda-feira gravar. E ela falou muito do negócio que o brasileiro não está acostumado ainda a suplementar. Ou seja, tomar vitamina em vez de tomar remédio. O João Adib da CIMED também fala sobre isso. Uma vez eu vi uma entrevista, um corte, alguma coisa dele, que ele fala... mas já vende muito, já vende em tudo que é lugar, como é que vocês vão crescer? Aí ele fala assim, ele quase dá uma risada. Ele diz, cara, o brasileiro nem aprendeu ainda a tomar vitamina. Exatamente. O brasileiro só toma remédio. Quando precisa. Quando eu ensinar eles a suplementar, eu falei pra Carol, eu sou um que não tomo nada. Eu também não. Tipo Por assim, incrível que pareça, eu também não. De vitamina, de coisas, nada. Esses ômega, não sei o que lá, o negocinho branco, como é que é? Que todo mundo, creatina. O básico tu não toma? Nada, não tomo nada. Não, o básico ali a gente já tá encaminhado. Mas exatamente, é que como vocês tô no 3... meio, claro. No meio, meu irmão estuda isso, enfim. Exatamente. É mais fácil. E aí eu disse, caramba, velho, tem todo um mundo. E ela trouxe um monte de coisinhas, assim. Eu disse, não, isso aqui, não sei o que, isso aqui. E tipo, eu uso diário. Pra ela, assim, não, isso aí é minha Ela mostra a caixinha, né, que ela toma lá diariamente. Isso aí. E aí, como é que foi esse processo pra ti?
né, desde os 15 anos, aí depois teu irmão, né, se acaba estudando também sobre isso. Como é que é esse desenvolvimento pra gente ir trilhando tua vida também, junto com os exercícios? 15 anos tu entra 15 anos eu entrei na academia, né? E aí, fazendo o básico ali. Uhum. Eu só fui passar a entender mesmo, digamos assim, sobre o que eu estava fazendo uns 10 anos depois de já estar dentro da academia. Tá. Que até então, meu professor mandava eu comer tudo que eu podia. E eu comia tudo. Às vezes eu terminava o treino e ele dizia, agora tu desce lá e come um pote de sorvete. Que eu era muito magrinha mesmo. E era adolescência, metabolismo super acelerado. Então, tudo que tu tiver que comer, tu come. E aí, uns 10 anos depois que eu já treinava, eu tive condições de pagar um personal. Meu irmão ainda não era da área, né? Uhum. Da educação física. E aí, eu consegui contratar um personal que foi me ensinando um pouco sobre, né? O que eu tinha que fazer, o que eu tinha que comer, como eu tinha que comer corretamente. Que eu achava que eu podia comer tudo que eu quisesse, treinar ali, botar bastante peso ali, tava tudo certo. Porque, claro, a informação ainda... isso foi evoluindo muito ainda. Muito. Muito. Hoje em dia, tu abre o Instagram ali, tu abre qualquer página de internet, tu consegue pesquisar qualquer dúvida que tu tenha, né? E se fala muito mais sobre saúde hoje em dia, né? Sobre viver bem, como viver melhor, Uhum. né? Antigamente não se falava muito sobre isso, né? A gente sabia que os... Sim, era 2 carteiras de cigarro e 3 litros de Coca-Cola Tava e ótimo, segue não a fazia vida. mal, é isso aí. Uhum. Imagina eu ainda, que meus pais vieram do interior lá, comida com bastante gordura, o tempo todo minha mãe foi fazer um arroz, era meio litro de óleo. Até que eu fui ensinando, tirei o açúcar. Hoje minha mãe não toma mais café com açúcar, mas antigamente tomava café, Era açúcar, era 3 colheres de sopa de açúcar no café. um melado. Então foi bem difícil. E como eu sou a primeira, a da ponta ali, né, que trago essa mudança para dentro da minha família, então foi bem difícil porque eu tive que buscar tudo de fora. Eu não tinha a instrução de ninguém dentro de casa, né? Os meus pais não tinham, meus irmãos eram menores que eu, então tudo eu tive que buscar de fora, tudo eu tive que, com a minha curiosidade, o que me ajudou muito em todas as áreas da minha vida, foi buscando de fora e tentando levar para dentro de casa, né? Então, para mim, esse início, assim, foi bem difícil, assim, porque eram muitas dúvidas, né? Uhum. Muita coisa para ser descoberta, mas deu tudo certo, graças a Deus. E a vida profissional, quando é que começa quando é que tu começa a trabalhar e trilhar esse caminho de chegar a empreender? Sempre trabalhei muito desde cedo, né? Eu conto que com 14 anos eu cuidava de 2 crianças. As pessoas com 14 anos eu cuidava de 2 crianças. Mas eu sempre tinha na minha cabeça, assim, eu preciso Isso é muito natural na família do interior. Muito natural. A minha mãe tem 11 irmãos. A minha mãe saiu de casa, claro, né? Uma senhora hoje 60 e quase 70. Mas ela saiu com 9, 10 anos pra, desafogar a casa, né? Porque ela é bem no meio dos tios ali. E para ir cuidar de outras crianças de alguém que não tinha quem ajudasse a cuidar. A minha mãe foi criada assim, então para ela era super normal, né? Que como era só nós na família, quem pudesse ajudar, já tinha 14 anos, surgiu a oportunidade, era uma amiga dela, e eu fui cuidar, estudava de manhã e de tarde eu cuidava dessas 2 crianças. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que eu não posso ficar aqui, porque daqui a pouquinho eu vou estar na mesma linha da minha mãe. Eu tinha muito na minha cabeça que eu não podia ser a mesma coisa que a minha mãe. Eu não podia me deixar entrar nesse caminho. Bom, eu já tô cuidando de 2 crianças aqui, daqui a pouquinho eu vou estar limpando a casa deles. Eu tinha isso na minha cabeça, muito certo, que eu não podia fazer isso. Mas logo em seguida... E aí eu cuidei 2 anos dessas crianças e com 16 anos surgiu a primeira oportunidade de trabalho dentro de escritório. Na empresa que minha mãe trabalhava, o patrão dela me convidou para trabalhar no administrativo e eu me dei super bem. Assim, eu sempre fui muito esforçada em tudo que eu me dedico a fazer, eu quero fazer muito bem feito. Então eu fui muito bem nessa empresa, que foi meu primeiro trabalho, né? E eu me lembro que eu pensava, bom, agora daqui eu não desço mais. Não desço mais, já estou dentro do escritório, já estou trabalhando aqui, eu vou terminar meu colégio, vou fazer minha faculdade e daqui eu não desço mais. Então já estava bom para mim ali, que eu já sabia que eu não ia mais trabalhar com limpeza. Eu tinha muito medo disso, porque como a minha família toda era assim, minhas tias, minha mãe, eu tinha medo que eu tinha que romper essa barreira, eu tinha que romper essa, como diz que tu passa de uma geração para outra. A gente vai buscar essa palavra daqui a pouco, mas eu entendi. Eu tinha mas que romper barreira. Eu tinha que romper isso, não podia, essa tradição não poderia passar pra mim. E tu conversava com alguém, Rose, assim, ou com a tua própria família, ou não, ou era só um incômodo? Era como é difícil de explicar isso para as pessoas que elas não sentem, né? E o tempo para mim, no quartel, eu fiquei 7 anos lá. E eu sempre falo assim, cara, longe da minha criação passar alguma dificuldade material.
Meus pais tiveram uma relação muito conturbada, mas comida, tanto que eu sempre estudei, assim, desde o meu primeiro colégio, ele era particular, era mãe admirável, lá no meu Deus, um coleginho, mas ele já era particular, assim, então eu tô longe de... Ter da passado. por alguma necessidade, mas essa coisa que tem em algumas pessoas, né, tipo assim, cara, eu não sou daqui, tipo assim, eu vou pra cima, eu vou encarar um problema, eu vou construir um belo Inconstant dentro da Fiergs e vai dar certo. Como que porque as pessoas me perguntam, né? Às vezes eu gastei energia demais em pessoas que também não queriam. E a gente tem que entender. E demora tempo, né? Demora muito. Você tem, cara, olha só, tu pode ser um baita cara nisso aqui, né? Uma baita... E a pessoa assim, tá, mas eu só não tô quero. vendo. Não vejo isso, não e quero. aí eu tenho medo. Como é que foi pra... os teus raciocínios, assim, tá, eu já entendi. Assim, cara, não vou... Eu tinha isso como meta de vida, não podia ser aquilo ali. Eu queria ser alguém, queria mudar. Eu sempre eu queria muito mudar a vida da minha mãe. Uhum. Eu sempre admirei muito ela. Eu via minha mãe fazer comida, faltar o gás e ela fazer fogo nos fundos de casa, assim, sabe? Então foi nesse nível, assim. E eu tinha isso na minha cabeça, que eu queria mudar a vida dela. E isso foi o meu estímulo para tudo, assim. Enfim. Aí trabalhei nessa primeira empresa, me dei muito bem, graças a Deus. Concluí o 2º grau, eu acho que ainda estava nessa empresa. E aí, depois, foram mais 2 ou 3 empresas, até que eu vim parar nessa há 10 anos atrás, que é a de iluminação. Eu não sei se você já quer que eu pule dessas outras pra ela. Não, a gente... Não, tá louco. A gente recém começou. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Porque eu quero... Porque o principal aqui, uma pena que a Paloma não pôde vir hoje, porque pra eu estar aqui, alguém ficou carregando o piano lá, né? Sim. Porque a Paloma ficou na frente da Combo durante 2 anos, acho que sozinha, né? E aí depois da enchente que eu me ofereci aos sócios para voltar e dividir o piano com ela. E eu sempre conto a mesma história, assim, de todas as dificuldades que ela passa como mulher, uma que tem foto é o Soweto do ano passado, né? Soweto, pra quem não sabe, é a banda antiga do Belo, e em 2024 eles fizeram uma turnê por 30 cidades no Brasil, e teve uma reunião dos 30 empresários em São Paulo para se explicar o projeto. Aí tem a foto. 29 homens. E ela, só ela. E ela. E agora eu acho que ela tá com 27, 28. Então, assim, ela sempre tendo que fazer, assim, tipo assim, literalmente dando soco em ponta de faca, ouvindo absurdos e... Essa é a parte mais difícil, eu acho. E aí uma pena que ela não tá aqui para conseguir... conseguir falar sobre mais, com propriedade. Mas aquilo que tu sentia vontade de falar é legal para as meninas, entendeu? Assim, ver que, cara, vai passar, o mundo não... Eu sempre falo, o mundo não é um lugar legal. A gente tem que estar muito forte para encarar o mundo de frente, porque ele é duro. Tu tem que estar bem enraizada com aquilo que tu quer, né? E índole, né? Caráter. Se tu tem isso, tu vai saber tirar de letra o resto. Mas o mundo realmente não é um lugar fácil, né? Passei por muita coisa que eu não desejo pra ninguém. Principalmente por ser mulher, que eu tenho certeza que homens não passariam, né? Teve muita oferta também pra facilitar as coisas, né? Mas sempre preferi o lado mais difícil, mas o lado que eu sabia que eu ia deitar cabeça no travesseiro e dormir tranquila, né? Então... Sabe, meus pais, meu padrasto, que acabou me criando dos 8, 9 anos em diante, né? Esses tempos eu tava conversando assim, e eu disse, tu não vai enlouquecer, porque eles foram sempre funcionários, né? Mas assim, executivos de grandes empresas e tal, os 2 estão aposentados. E ele assim, caramba, velho, tu não para, né? Tipo assim, que agora eu inventei o jantar lá em casa com um empresário, com não sei o que, tarará. E aí eu falei assim, cara, literalmente é o caminho mais difícil. Porque porque poderia ter, tá louco, assim, longe das propostas que tu deve ter ouvido na tua vida, mas é o caminho político, é o caminho, sei que a facilidade, o atalho, né? Eu disse, cara, sempre baixei minha cabeça e dei de ponta cabeça e fui lá e fiz e tal. E a gente vai, com o tempo, a gente vai entendendo que... Esse era o caminho certo. Esse era o caminho certo, porque eu tenho um monte de gente de Instagram bonitão aí, posando, que o castelo tá lindão, mas ele tá ruindo por dentro de uma forma e quanto feio. A maturidade faz a gente ver isso claramente. Claramente, assim, tipo, valeu e está valendo a pena continuar, cara, sendo justo, sendo duro, cobrando quando tem que cobrar, mas também sendo um cara legal, tipo, ajudando quem eu posso ajudar, dando os valores, dando mérito para as pessoas que realmente fizeram uma grande conquista, uma grande decisão.
A vida retribui. Retribui. Deus, né? Deus. Com Eu certeza. tenho à frente de tudo, qualquer coisa que eu faço, Deus, né? E hoje eu sempre penso como eu deveria ter escutado mais ainda os meus pais ou os mais Nossa. velhos que tentaram me dar conselho. Porque eles já nos diziam isso há muito tempo atrás e a gente não conseguia ver. Minha mãe sempre disse, né? Confia em Deus. Confia em Deus. Eu dizia que estava difícil. A minha mãe, quando tu perguntou ali se tinha uma pessoa que eu falava, às vezes eu falava pra minha mãe, mas não falava muito porque eu não queria deixar ela triste ou alguma coisa assim, não queria que ela tivesse mais minha preocupação. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa que me disse exatamente isso que tu falou. Confia no certo que tu tá fazendo, que a vida retribui, Deus tá vendo e lá na frente tu vai ver que tudo que tu fez aqui, tudo que tu fez correto, tudo que tu usou o teu caráter, lá na frente tu vai ver que valeu a pena. E quem não... mas o fulano não tá super bem, não tá fazendo... É só máscara. É só máscara. Tu pode achar que tá bem ali, mas a vida da pessoa tá em ruínas por dentro ou por trás, enfim, daquilo que a gente tá vendo, né? Eu posto, às vezes, assim, com certa frequência também, assim, a vida não é o Instagram. Não assim, é o Instagram. Ver os guri, que nem eu tenho 2 filhos ali, ver os guri alegres, pulando, isso aqui. Cara, é que quando os dois estão chorando, estão brigando, não tem como eu pegar um celular que eu tô tentando acalmar aquela... Mostrar aquela a parte guerra. ruim. E também ninguém quer mostrar a parte claro. ruim no Instagram, né? Todo mundo quer mostrar a parte boa, né? E não tá errado, né? As pessoas dizem, as pessoas querem maquiar uma fantasia. Não é, mas é que a parte ruim a gente não quer mostrar, né? A gente quer mostrar a parte boa. E tá tudo bem, mas só que as pessoas têm que entender e ter essa ciência de que a vida não é um Instagram. E nenhuma vida se compara à outra. Exatamente. Cada um tem a sua própria história. Cada um tem os seus problemas. Eu sempre digo, né? Se tu jogar os teus problemas numa... Tu tá reclamando que teu problema é ruim, mas se a gente jogar todos os nossos aqui, tu vai pegar o teu de volta. É verdade, boa. Porque o outro sempre... Enfim, se o teu já aprendeu a lidar com o teu problema, o do outro é mais difícil, né? Com Então, certeza. essa coisa de comparação que hoje existe muito, né? E que eu acho que afeta muito a vida das pessoas hoje, é algo que a gente deveria trabalhar mais e não fazer, né? Boa. Rosa, então vamos à parte do trabalho. 16 anos, primeiro emprego. O que tu puder contar de desafios que tu enfrentou, até nem sempre só, assim, nem sempre os mais duros, mas os de falta de respeito, né, por ser mulher. Mas, assim, desafio mesmo, pô, vim do interior, né, vi minha mãe cozinhando, não sei o quê, mas, cara, vamos lá, ninguém vai fazer por mim. O que tu lembra e o que tu, além do trabalhar muito, o que tu fez assim, cara, olha só, eu decidi fazer assim, eu recebi proposta assim, eu fui indo. Como que surgiram as novas oportunidades? Como tu construiu as novas oportunidades? Pra galera pegar esses exemplos mesmo. Claro que teve... Meu primeiro emprego foi numa oficina, né? Então, tinha bastante homens, né? Mas, graças a Deus, eu sempre fui muito respeitada, assim. Acho que existe o desrespeito, existe, mas tu sabendo dar o limite, né, para as pessoas vão saber te respeitar. Eu era muito novinha, né, eu tinha 16 anos, encontrei muitas pessoas boas que me ajudaram muito, me ensinaram a trabalhar, né, eu levo coisas que eu aprendi. Numa oficina, pô, tu imagina, há anos atrás, e a gente escuta absurdos, né? Mas era muito bem conceituada, ela trabalhava só com seguros para concessionárias, enfim. Eles me ensinaram muita coisa, inclusive eu te digo que foram os melhores patrões que eu tive até hoje. Porque lá que eu aprendi tudo que eu sei hoje, assim, o básico bem feito. Os outros empregos que eu tive, não que foram ruins, mas eu que tinha que levar o que eu tinha aprendido no meu primeiro emprego para os outros, porque era uma desordem, enfim, e eu queria as coisas organizadinhas, porque eu tinha aprendido a trabalhar daquela forma organizada, né? E isso foi muito bom. Porque eu sempre cresci muito nas outras empresas que fui, porque eu levava esse conhecimento que eu tive no meu primeiro emprego, né? Então, graças a Deus, no meu primeiro emprego, eu dei muita sorte de encontrar pessoas boas. Claro que sempre tem as coisas ruins também, né? Como eu era muito nova e eu estava crescendo muito rápido na empresa, teve pessoas que tentaram me passar a perna. Mas também eu sempre fiz a amizade e elos muito importantes. Mas como tu identificou isso? Quando é que tu sentiu, assim, que tu lembra, né? Óbvio, assim. Mas quando é que tu entendeu que as pessoas estavam... que o mundo não era um lugar legal e que estavam tentando te passar pra trás? Isso me magoou muito. Eu não sei lidar com isso até hoje, né? Eu choro, eu fico mal. Eu vi porque a pessoa... Como eu te falei, eu sempre fiz grandes elos importantes dentro das empresas. Porque eu acho que as pessoas reconhecem uma pessoa quando uma pessoa é do bem. Elas reconhecem. Eu tenho hoje, eu diria que é certeza. As pessoas, elas identificam as pessoas do bem, as pessoas honestas, as pessoas corretas. Então, eu ganhei grandes votos de confiança e essas pessoas me ajudaram e me alertaram sobre, né? Não faz isso, não faz tal coisa, porque, né? Enfim. Então, esses grandes elos e o meu caráter
me ajudou muito nisso, assim, porque eu fiz elos importantes que me alertaram sobre os que não eram tão bons assim. Então, eu acho que é a tua conexão com as pessoas, né? Uhum. Que me ajudou muito. Que, é o, sempre que foi o diferencial. e trabalhar com a verdade sempre. Verdade, caráter, honestidade, fazer o básico bem feito todos os dias, sem esconder nada de ninguém, não tem como dar errado. Se tu tá com a tua verdade do teu lado, tu tá fazendo certo, não tem como dar errado, né? Então... E como é que surgiu a oportunidade para ir mudando das empresas? Tu foi atrás, as pessoas vieram te contratar, o que... Eu sempre brinco que, graças a Deus, depois que eu passei todo esse trabalho, enfim, né, na minha infância, com empregos eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eu sempre fui convidada para trabalhar em outras empresas, nunca precisei procurar emprego, digamos assim. Eu sempre tive muitos convites para trabalhar em muitas empresas, graças a Deus. Então, essa não era uma dificuldade minha. Eu tinha uma dificuldade em achar que eu já não podia mais crescer dentro daquela empresa. Tá. E eu tenho uma coisa que eu era meio limitada. Eu não me achava capaz de trabalhar com vendas. Eu achava que eu tinha que fazer o mesmo todos os dias, o básico ali, bem feito, e ter o meu salário fixo. Aquilo ali era, pra mim, a garantia de alguma coisa. Até que caí no meu primeiro emprego de vendas. Mas esse é o mal do brasileiro, né? Que, graças a Deus, tipo assim, Flávio Augustos, o João Adib da CIMED, Thiago Nigo, esses caras, claro, tem outros milhões para citar aqui, mas eles começaram a dizer assim, cara, o grande lance mesmo é ser vendedor, porque o teu dinheiro faz. Porque eu também fui assim, tá? Eu tive consultoria da Combo pré-pandemia, dizendo assim, cara, os melhores vendedores são vocês, são os donos. E nós, não, é capaz, não sei vender. E depois da enchente, quando eu voltei com a ideia dos eventos corporativos, né, que a Combo não fazia evento corporativo, o que aconteceu, na verdade, foi o mercado. Como a feijoada já existe há 13 anos, a feijoada tem 13 anos, eu fui dono do Barão durante 10, 11 anos. Tem o canto, então, a gente vive isso há muitos anos. Olha quantas gerações, só que hoje é isso aí. Teus amigos são quem? Os donos da empresa, ou são os gerentes, ou os diretores. Assim, cara, como é que eu vou fazer festa se com Vinhas que faz festa a vida inteira? Pô, faz pra minha empresa aí, faz a comemoração não sei o quê. E a gente começou devagarinho. Aí a gente começou a fazer, a Espírito Santo quer fazer uma ativação de marca, quer estar presente no evento. A gente começou também, porque a gente já fazia pros nossos eventos, né? A Água quer patrocinar, quer estar presente na Feijoada com Samba. A gente dizia assim, cara, a galera da pista vai gostar mais disso, a galera do VIP gosta mais disso. Vocês sabiam, vocês conheciam, vocês iam direcionando. E aí começou meio que automático. Só que o que aconteceu? Aí eu descobri o poder da venda também. Nada melhor do que eu sentar nessa coisa, olha só, o aniversário da tua empresa, confia em mim, porque a gente vai fazer um negócio muito legal, porque a gente já fez esse. Na feijoada a gente faz assim, no canto a gente faz isso aqui, no ensaios, no St. Patrick's. São coisas que a gente faz pra nós. Não é E não tem demérito nenhum aqui com as empresas que são especializadas só nisso. Mas como a gente tem os nossos eventos, eu te conto assim, cara, isso eu faço pra mim. Né? E aí, depois que tu me falar isso, eu nunca mais vou esquecer. Uhum. Porque tu criou uma conexão comigo, né? Exatamente. A gente criou uma conexão ali, tu me falou sobre isso. Quando eu precisar, eu vou lembrar de ti. Então, é isso que eu digo. Onde tu tiver a oportunidade de falar sobre o teu negócio, criar essa conexão com a pessoa, não perde a oportunidade. Em qualquer lugar que tu tiver, sempre faça essa conexão e fala sobre o teu negócio. Porque em algum momento essa pessoa vai lembrar. Vai girar e vai acontecer. E vendas, chegamos no vendas. Tu fazia parte administrativa. Fazia parte administrativa e comercial. Eu trabalhava com licitação. Tá. Lia edital, participava de licitação, adorava fazer isso, adorava aquele meio de competição. Mas essa empresa que eu trabalhava, por último, antes de trabalhar com vendas, quebrou. Uhum. Aí eu já estava noiva, já tava casada. E eu decidi que eu queria parar um pouco para pensar bem o que eu ia fazer agora, porque tinha sido bem conturbado, enfim, fechamento de uma empresa, enfim, tudo mais. Trabalhar com comercial tinha sido pesado também, era muito edital, muita coisa. Eu decidi que eu ia ficar um tempo para me decidir o que eu ia fazer. Neste meio tempo, apareceu uma oportunidade. Um amigo, um conhecido, me fez uma proposta para que eu trabalhasse na loja dele. E eu falei que não, de vendas. Falei que não aceitaria, que não estava precisando e que não tinha como. Aí ele melhorou a proposta, que ele já sabia que eu trabalhava com o comercial acaba trabalhando um pouco com pessoas também, né? Claro. Licitação. O comercial que entende mais de pessoas vende mais. Né? Exato. E aí, enfim, fui fazer uma reunião só por descargo de consciência. E aí ele estava construindo essa loja. E achei muito bonita, gostei do produto, achei interessante tudo que ele me falou, enfim. Mas saí de lá com dúvidas.
Achei que não era pra mim, liguei pra ele, falei que não era pra mim, enfim. Aí ele insistiu e eu pensei, bom, eu vou ir ficar lá um tempo até eu pensar o que eu quero fazer. Até eu O máximo que pode acontecer é eu sair. Exato, vou ganhar mais uma experiência, vou conhecer mais sobre um outro ramo, né, uma outra atividade. E aí, quando aparecer o que eu realmente quero fazer, eu saio de lá. Aí cheguei lá, mais uma vez me assustei com o processo de trabalho, né, que, como eu te falei, eu trouxe muito esse método de trabalho que eu aprendi lá no meu primeiro emprego. E hoje em dia as empresas não são mais tão politicamente corretas, né? Uhum. Era um pouquinho bagunçado, que nem eu digo ali. E aí eu me assustei e pensei, bom, não quero ficar aqui. Porém, eu levei muito conhecimento. Aí eu já tinha trabalhado na Provo, já tinha trabalhado na... Uhum. A gente pulou essa parte aí um pouco, né? Não, e eu acho super importante falar dela, porque Eu também acho. quando eu provoquei a Carol sobre ter trabalhado na noite e saber tirar proveito disso, né? Foi muito importante pra mim, tu nem imagina o quanto. De relacionamento, né? E palavra, e virar noite. E não só relacionamento, né? O trabalhar ali nessas duas casas, que são referências aqui em Porto Alegre, né? Me fez ver um outro mundo, né? Como eu vim desse mundo ali, que eu te falei ali, né? Mas... Conta um pouquinho pra galera que não entende nada, assim, como é que chegou o convite e o que tu fez e... Tá. Aí, voltando, então, né, ali atrás. Eu sempre recebi muito convite para trabalhar com eventos, com promoter, enfim, mas eu sempre trabalhei nessas empresas que eu citei antes, então eu nunca aceitei. Eu sempre fui muito tímida, retraída, até isso aqui para mim é um desafio. Sim. Mas eu nunca aceitei. Só que aí chegou, eu tinha me separado, enfim, tava sem amizades, eu sempre namorei, então eu nunca tive muitas amizades, porque eu me isolava ali no meu namoro, quando terminava eu ficava sozinha. E trabalhava, né? E trabalhava, não tinha tempo, enfim. Sempre correndo, né? Trabalhando de dia e estudando de noite. Mas, enfim, me separei e aí chegou um convite, na época era Facebook. Um rapaz tinha uma agência sempre me convidando. Ah, tem um freelance pra fazer numa casa de Porto Alegre. Eu nunca tinha ouvido falar em Provocatura. Eu nunca tinha feito uma festa, eu já tinha... sei lá, 22 anos, eu nunca tinha feito uma festa em Porto Alegre. Eu nem era de fazer festa, né? Enfim, aí, tem um freelance pra fazer numa casa noturna ali e tal, é rapidinho, 2 horas, não sei o quê. Eu quer saber, vou ir, vou conhecer outras pessoas, vou ver o que é, né? O que tá rodando? O que tá rodando, como é que é? Fui. E aí, adorei fazer aquilo dali, conheci as meninas ali da porta, conheci o pessoal ali. Mas achei que ia ser só aquilo ali. Mas o pessoal também gostou do meu trabalho. E aí me convidaram para trabalhar fixo ali. Uhum. E aí fiz grandes amizades, conheci muitas pessoas. E ali eu digo que foi um divisor de águas para mim, porque eu vi que existia um outro mundo, né? Com pessoas com potencial mais alto, enfim. Eu nunca tinha, como eu te falei antes ali, eu nunca tinha ido em festas e muito menos naquele nível ali, né? Uhum. E conheci muita gente. O business foi muito importante para mim ali, né? O network, né? E aí eu vi que tinha um mercado a ser explorado ali, que eu queria trabalhar para aquelas pessoas também. Perfeito, Não perfeito. queria trabalhar para aquelas pessoas lá de onde eu morava lá, que Uhum. eram mais humildes. Eu queria trabalhar para aquelas, porque queria, enfim, trabalhar para aquelas pessoas ali, né? E aí quando eu fui para trabalhar com vendas, eu pensei que eu poderia aproveitar esse network que eu tinha feito lá, ali, porque eu conheci muita gente ali, né? Eu sempre fui de aproveitar muitas oportunidades assim. Legal. Onde eu vejo uma oportunidade, eu quero estar no meio da roda, eu quero conversar, eu sempre fui muito curiosa. Acho que hoje pode não estar sendo válido nossa conversa aqui, mas em outro momento vai ser válido, eu vou me lembrar do que tu me falou, como eu te falei antes ali, né? Claro. Vamos plantando o tempo todo. Vamos plantando o tempo todo e a curiosidade, né? Eu acho que o network é muito importante. Conversar com pessoas, independente de se é o porteiro, se é o dono da festa. Com certeza. Em todas as áreas, né? Tu tem que saber de tudo, né? De tudo um pouco, pelo menos, né? Não tem que ser especialista em tudo, mas tem que saber de tudo um pouco. No quartel eu te falava, o tenente, ele é um mar de conhecimento, com um palmo de profundidade. Porque, sim, tu tem que gerenciar muita gente, muitas coisas ao mesmo tempo, e, cara, tu não sabe. Que nem eu sou sócio do estúdio aqui, mas as câmeras eu nem sonho que aperta. Se eu sentar ali onde tá o Rick agora, que eles trocaram de posição, eu não vou saber nem ligar. Mas é isso aí. Tô andando. Tá aí, tá fingindo que conhece. Se tu for ali conversar com ele, tu vai conseguir conversar. Tô andando, tô andando, tô ouvindo, tô vendo. E eu sempre falei pra galera que foi trabalhar com a gente, assim, né? Cara, cuidado com as pessoas. Porque, infelizmente, a cultura, né, de não cumprimentar as pessoas... E eu fico chocado. Eu também. Isso Isso é uma coisa que me apavora. Elevador, a academia, as pessoas... Quando fala bom dia, as pessoas chegam até a se assustar, assim, né? Ainda mais agora com o celular, né? Com o celular na cara. Sim. E eu falo assim, cuidado com os invisíveis.
Quem são os invisíveis na balada? O segurança, o pessoal da faxina, o garçom. E que são muito importantes. Só que se quem tá trabalhando de promotor e tal, uma hora tu vai ter que sair por uma porta que tu não deveria sair. Tu vai ter que ajudar alguém que tu não tem autorização, mas é muito importante pra ti. Quem vai te ajudar são os invisíveis. E isso não é só nos eventos, é em tudo na É tua em vida. tudo, é em tudo. Eu disse, então assim, se não vão ser educados por natureza, sejam educados por inteligência. Porque na rua, velho, depois é diferente. As coisas aquecem, as coisas são... Então, tu ter a confiança, o carinho, o respeito. Depois tu conseguir perguntar ainda, pô, como é que foi teu dia? Saber como é que foi aquela família, como é... Cara, aí tu dá um outro salto de qualidade para aquela pessoa. Sim. E tu vai passar a ser importante ter conexão com a pessoa. Exato. Aí é outra coisa, é outro momento. E, infelizmente, poucos aproveitam. Mas a gente vê, pô, imagina, sei lá, eu quantos anos à noite já, que todas as pessoas que tiveram palavra, que curtiram, fizeram sua balada, fizeram o after, foram pra praia direto, enfim, fizeram tudo que tinha que fazer. Mas no outro dia estavam trabalhando, mas que no outro dia não sei o quê, estavam virados e aguentaram, até porque tem 20 anos, né? São as pessoas hoje que tu senta pra conversar no podcast. Exato, e era sobre isso que eu ia falar, né? Não é só viver... Eu fiquei 3 anos nisso e eu saí porque eu quis. Não porque alguém me tirou, né? Eu achei que era... E eu nunca deixei de trabalhar de dia. Então, eu trabalhava de dia, trabalhava na sexta-feira de noite na prova e teve um período que eu ainda trabalhava no Vidigal, no sábado e no domingo. Isso e aí. aí, segunda-feira, eu tava lá no escritório de novo. Então, e trabalhar na noite é muito difícil também, não é fácil. Porque se tu não impor um limite, tu acaba te perdendo. É fácil. Tu perde o respeito também, né? Então, eu acho que eu soube lidar muito bem com isso. Tu trabalhou comigo, né? Sim, claro. Então, aproveitei bastante esse período que eu tive ali, né? Fiquei 3 anos ali, até que eu achei que não era mais... Não conseguia mais conciliar, né? Mas foram 3 anos muito bem aproveitados. Fora o network que eu vivi também, né? Foram 3 anos vividos, aproveitei bastante, conheci muita gente, vivi bastante. Fiz amizades que eu não tinha tido tempo de fazer antes. Foi um divisor de águas pra mim, né? Como eu já falei antes. Então, foi muito bom. Foram 3 anos bem, bem decisivos pra mim, assim. Legal falar porque... Hoje a galera só quer fazer um canal no YouTube, ficar famoso e achar que vai ficar rico, né? Fácil, né? Fazendo Hoje em dia, isso. né? Pegar um telefone ali. Mas tem muito, eu falo assim, atrás de cada foto bonita tem muito corre. Graças a Deus. Alguns, né? Alguns. Mas, tá, e aí entrou na loja a última loja que tu viu que tava meio bagunçado o sistema. Até porque eles estavam iniciando, né, a loja. Eu entrei bem no início ali. Acho que a inauguração nem tinha acontecido ainda. Já trabalhavam no ramo, mas a boutique que eles estavam montando era algo novo pra eles. E aí eles queriam pessoas diferentes pra ajudar eles a tocarem esse negócio. E aí, quando me deram um telefone... Na época era telefone, tu tinha que ligar, não tinha WhatsApp. Sim. Me deram um telefone pra ligar pra arquitetos, pra captar arquitetos. Né? Meu Deus, eu não sei fazer isso, não vou fazer. Aí eu me encerrava numa salinha lá, pra que ninguém visse, né? Porque eu tinha vergonha. E eu pensei, bom, agora é a hora de eu usar os contatos que eu fiz, né? E aí começou a dar muito resultado. Muito resultado. E eu visitava as pessoas, eu não ficava só no telefone, eu marcava. Porque eu sempre, como eu te falei lá desde o início, eu acho muito importante tu criar a conexão com a pessoa. Ainda mais no mundo digital, né? Sim. No mundo digital, hoje em dia, o teu diferencial é tu criar a conexão com a pessoa, né? Claro. Então, naquela época as pessoas davam mais oportunidades pra gente também, né? Isso a gente tá falando de 10 anos atrás. Hoje em dia as pessoas não te dão espaço pra te marcar uma reunião. Sim, no máximo uma online. Manda no WhatsApp ali, e aí você, quando lembrar de ti, só que não vai lembrar. Não vai, né? Se tu não olhar no olho da pessoa, não tiver uma conexão, não conversar com a pessoa não vai lembrar de ti. Ela vai onde ela já vai sempre, ou alguém indicou ela. Mas naquela época eu tinha essa oportunidade. E aí eu ligava e tentava marcar a reunião. E eu fui em todos os arquitetos naquela época que existiam aqui em Porto Alegre. E deu muito resultado. E aí veio o meu primeiro mês. Opa, comercial. Eu que fiz esse salário. Tu tem um fixo, mas eu fiz esse salário. A partir daqui, eu decido quanto eu quero receber. Isso é muito diferente. Vá. E aí virou uma chavinha na minha cabeça, né? E aí eu queria engolir os números, as ligações, enfim, eu fiquei com muita vontade de fazer aquilo, né? E aí não saí mais da venda, né? Aí eu fui vendedora ali, depois passei a gerente, e aí depois o proprietário, ele foi para outros negócios e a loja ficou comigo.
Literalmente, ele foi pra São Paulo e eu fiquei tocando o negócio. Até que ele viu que ele precisava de um olho de dono ali dentro. Eu era gerente, ok, mas ele precisava de um olho de dono ali dentro, que ele não podia, porque o olho do dono é diferente. Pode ser gerente, mas o olho do dono é diferente. Com certeza. O olho do dono quer mais lucro, né? Uhum. A gerente, ela quer ganhar, fazer o salário dela. Isso aí. E aí ele me ofereceu uma sociedade na empresa. E eu, lógico, topei, né? E aí eu me tornei sócia da Mundial Iluminação. Isso uns 4 anos. E as dores? Fala, é isso aí. E as dores? O que tu pode falar por áudio? Assim, quais cuidados hoje tu indicaria assim? Pegou lá, sei lá, a Ângela. Pegou a Ângela, vai virar sócio. O que tu falaria pra Ângela? E... Estudar bem, né? Antes. Pegar lá um contador, sentar com ele, né? Ver bem o que tem, o que não tem na empresa ali, né? Os ônus e os bônus. Uhum. Mas assim, se tu tá disposto a trabalhar, se tu tá disposto a vestir a tua camisa, a camisa da empresa, tá tudo certo. Tudo tu vai dar um jeito, né? Uhum. Mas aí não deu certo. Eu virei sócia dessa pessoa lá que era dona da loja. Mas não deu certo. Porque aí, como eu te falei, ele não estava dentro do negócio. E eu não conseguia ter acesso a toda a parte. Enfim, eu ganhei uma parte ali, né? Uhum. De sócia. E aí veio a pandemia. Você já pode pular pra essa parte. Fica à vontade. Não, a história de vida é tua. Aí veio a pandemia e, ao contrário do que foi pra muita gente, pra mim foi o meu melhor momento de venda na loja. Todo mundo arrumando a casa. Todo mundo queria construir, não podia fazer nada, todo mundo estava dentro de casa, todo mundo queria reformar ou construir ou tocar a obra que estava parada lá, porque não podia fazer nada, não podia viajar, não podia gastar com o restaurante. Todo mundo começou a investir nos seus bens. Até para arrumar os home offices, né? Arrumar os home office. Sim, foi o meu melhor momento, assim, dos últimos tempos, foi na pandemia. Só que os primeiros 15 dias ali, a gente realmente ficou fechado, trabalhando de casa. E aí eu comecei a ver que eu não precisava da loja para trabalhar. Uhum. Mas, ok, tudo certo, foi só Sim, só um sinal. Só um sinal que a gente teve ali, né? Eu não precisava da loja para trabalhar, porque eu trabalhava de casa. Aí depois a gente conseguiu abrir por materiais essenciais, a gente conseguiu abrir a loja. Mas, de qualquer forma, não ia ninguém na loja, porque ninguém queria sair, mas a gente estava lá, enfim. Saiu a pandemia, esse meu sócio já não estava mais dentro do negócio, já não estava muito afim. Eu comecei a estudar a possibilidade de... Porque a loja era muito grande, ela tinha 400 metros quadrados. O tamanho do canto. E aí era um showroom enorme. E para te trocar um showroom? Uhum. É muito dinheiro. E com o digital, o que acontece? Os arquitetos, antigamente, eles iam lá na loja para escolher o que eu tinha para colocar no projeto do cliente. Hoje em dia, o arquiteto, ele busca em catálogo, no PDF, tem muito mais opção para ele já tem o arquivo ali do lustre, ele consegue colocar dentro do projeto ali, visualizar como é que vai ficar, ele não precisa mais ir ver pessoalmente, né? Então, o que começou a acontecer nos últimos anos de loja? Eu acho que eu não falei muito sobre como que é o meu trabalho, né? A loja de iluminação, ela sempre foi voltada para atender o arquiteto, como eu falei ali no início, que eu fui visitar os arquitetos, né? Ela é voltada para o arquiteto, não para o público final, aquele que vai lá na loja, bater na porta para ver. Sempre foi voltado, o meu nicho sempre foi buscar o arquiteto, porque é ele que tem o cliente, né? E, então, eu não tinha público de porta. E com o passar do tempo, os arquitetos não iam mais lá na loja, não levavam mais o cliente. Eles escolhiam por catálogo, por PDF, me mandam o projeto já com tudo que eles queriam ali, eu monto o projeto dentro do meu sistema, mando o orçamento para ele, o cliente faz o Pix e eu compro o produto que não é o que está na minha loja e mando entregar. E aí eu não estava mais conseguindo, já fazia 3 anos que eu não conseguia trocar o showroom inteiro, por exemplo, porque antes a gente trocava de 3 em 3 meses, eu trocava o showroom. Claro, porque mudou muito rápido. Mudou muito rápido, eu não conseguia acompanhar a iluminação toda hora tá mudando, né? Hoje, que é tendência hoje, já não é amanhã, a não ser o cristal, que eu sempre falo, né? O cristal não sai de moda nunca, né? Mas o resto é tudo tendência. E aí eu fiquei com aquela 400 metros de loja sem poder trocar showroom. Aí todo mundo os poucos que iam, viam sempre a mesma coisa. Não via mais utilidade naquele showroom. A pessoa não tava
mais a fim de tocar um negócio também, eu pensei... Eu tinha um braço direito lá dentro da loja, que é a minha sócia hoje, a Julie. Meu braço direito e esquerdo da pessoa. Eu sempre digo também uma outra coisa muito importante, né? Escolha bem as pessoas Sim, que vão contigo. Em qualquer área, no teu casamento, na tua sociedade, na vida, né? Escolha certeza. bem as pessoas. E eu sempre dei muita sorte nisso, porque é aquela coisa que a gente falou de reconhecimento, né? De se reconhecer, né? Uhum. Sobre pessoas do bem, com caráter, enfim. Eu tinha contratado a Julie já há alguns anos lá, eu ensinei ela sobre iluminação, como eu não sabia, ela também não sabia. E tudo que eu sabia, eu passei pra ela. E um dia eu cheguei e falei pra ela, e se a gente montar um outro negócio? Sem loja, sem custo, e a gente já tem uma carteira de clientes, já tem uma carteira de arquitetos. Eu tenho os teus que tu atende, eu tenho os meus. A gente já viu na pandemia que eles seguiram com a gente mesmo em casa, a gente nem precisava da loja. E se a gente montar o nosso, um outro negócio diferente, fechar a loja aqui e montar um outro negócio? Ela, bora, na hora, vamos. E aí a gente começou a pensar sobre. Uhum. Aí não demorou muito. Acho que em outubro a gente começou a pensar isso. E em março a gente já estava com um escritório novo e fechou a loja Não, a gente fechou dia 15 de abril, dia 16 a gente já estava no escritório. Tá, e como é que foi, tá aí, essas conversas, assim, e showroom, e materiais, e conflitos, né? Como é que foi Aí essa... teve os conflitos, né? É, exatamente. Aí começam os conflitos aí. Aí eu coloquei, né, minha ideia pro sócio. pro sócio, né? Ele não gostou. Apesar dele não querer o negócio, ele não queria se desfazer. Mas só que pra mim, sozinha, não tava mais conseguindo, não tava mais bom. Eu não acreditava mais naquele modelo de negócio. E ele acreditava e queria. Inclusive, ele queria montar uma nova. E só que eu não consigo mais acreditar nesse modelo de negócio com que tu precise ter showroom e tá trocando, enfim. Eu que tava lá dentro, tava vivendo como... Claro, claro. Conhecia, né, o que tava acontecendo. Enfim, as nossas ideias começaram a divergir. Aí, enfim, ele não queria se desfazer. E aí começou o trabalho de liquidação de showroom, né? Vamos fechar, então, ok, vamos fechar. Porque sem mim, ele não conseguia, Não ia operar a loja. não ia operar. Ele disse, então vamos fechar. Eu disse, tu pode continuar com a loja, sem problema nenhum. Eu monto uma nova, com outro nome, enfim. Ele disse que não tinha como. Se eu não ia tocar, não tinha como. Pessoas. Exato. E aí começamos o processo de encerrar a outra loja. Mas na verdade não era um encerramento, a gente ia mudar o modelo de negócio, né? E aí a gente começou a chamar um por um, perguntar também como que ia ser essa aprovação, porque antes eu criei uma marca, né? Sim. Um nome. E querendo ou não, aquela baita loja, ela enchia os olhos, né, do cliente. E aí eu comecei a conversar nós começamos a conversar com os arquitetos para ver como que seria encarado isso. E para nossa grande surpresa, todos abraçaram a ideia e diziam que esse era o futuro. Esse é o futuro, né? Quem não se modernizar, quem não se atualizar, vai ficar para trás. Você imagina 400 metros quadrados para... A um curto prazo, não vai mais existir esse tipo de loja. Agora, depois da pandemia, que já várias fecharam aqui na São Pedro ali, Uhum. muitas não abriram novamente, porque não tem mais como tu manter esse modelo de negócio, sabe? Se uma área muito grande, imagina, só de aluguel, condomínio e... O custo é muito alto, muito alto. E, claro, como eu te falei, se eu fosse perder muito, ok, mas nós não íamos perder nada. O máximo que eu ia perder era os 20% que eu tinha de porta. Uhum. Tudo isso foi calculado, né? Que meu faturamento hoje da loja vem 80% dos arquitetos e 20% era de porta. Que era o que eu ia perder, porque eu não ia mais ter o showroom. Uhum. Porque os arquitetos nenhum mais ia na loja escolher. E aí compensava muito pelo custo que eu ia deixar de ter. Só de aluguel, funcionário, showroom, compensava muito. Claro. Mas aí foi conversado muito com os nossos parceiros, né? Afinal, o faturamento vem todo deles, né? Uhum. Conversamos. Para nossa grata surpresa, foi super bem aceita a ideia, né? Todos falaram que iam continuar com a gente, enfim, e que realmente era um modelo de negócio a ser seguido, né? E aí fomos, com a cara e com a coragem e com medo. O medo sempre, né? Mas é o que eu digo, né? Fala um pouquinho sobre isso. E agora? Nós não temos mais aquela enorme loja. E aí, se o arquiteto tá dizendo que vai com a gente e não for, né? Uhum. Então, chamamos o contador, enfim. Toma uma aguinha. Porque vai falar...
só falar é tranquilo, né? Mas no momento realmente de tirar um suporte de 400 metros quadrados que te valida, Me valida muito. valida, né? Ainda mais para os clientes que eu trabalho, Uhum, né? Uhum. Que são clientes médio alto, né? Uhum. Padrão. Então, aquilo enche os olhos deles, né? Era uma loja conceito muito bonita. E eu não ia mais ter aquilo. Mas a gente estava muito bem preparado. A gente também não ia para uma salinha. A gente Uhum. queria montar um estúdio, onde eu tivesse um pouco de cada coisa, né? Mas a nossa vontade e a gente acredita muito no nosso produto e no nosso trabalho. Uhum. Muito mesmo. Ao ponto de eu te dizer que hoje não tem ninguém que faça o mesmo trabalho que a gente faz. Legal, gosto. E então eu tinha certeza que os nossos parceiros iam continuar com a gente, sabe? Uhum. Então, apesar do medo, a gente tinha essa certeza. Tanto que ele não demorou muito ali. Era que a gente decidiu, vamos, a gente tem os nossos arquitetos, eles não vão nos abandonar. Tá. E conta um pouquinho agora, assim, tá, mudei de endereço. Como é que foram os primeiros dias, as primeiras coisas? Como é que vocês foram se adaptando e recebendo? Porque agora virou quase um atendimento online, né? Já era. É que nem eu te falei, já era. Só tinha a loja, mas o nosso trabalho continuou praticamente o mesmo. Uhum. Porque chegava tudo sempre pelo meu WhatsApp, eu montava, enviava para o arquiteto. Ninguém mais tem tempo de ir ao local. Antigamente fazia-se isso. Sim, o às vezes arquiteto não pegava o cliente, levava de loja em loja. Hoje o cliente não vai mais. Então, sinceramente, foi até um alívio. Boa. Foi um alívio, assim, porque tirou um peso muito grande das nossas costas, né? Já estavam sendo um problema aquela loja gigante daquele Sim, tamanho. de ter que faturar pra zerar a conta pra depois sobrar R$1. Lutava, chegava no final do mês, aquela conta é enorme e o lucro quase nada, né? Então a gente tinha, ou se a gente se reestruturava, ou cada uma seguia o seu caminho e vamos tentar outra coisa, porque não tava mais dando certo ali, né? Então, quando a gente foi pro menor, foi assustador. Era diferente do que a gente estava acostumada. Mas, como não parou em nenhum momento o meu trabalho, seguiu normalmente. Os arquitetos não tiveram esse impacto da minha troca, porque o meu celular, que era o que eles estavam acostumados, continuava a mesma coisa, então eles não tiveram esse impacto. Então, eu estava migrando, mas o meu trabalho estava acontecendo da mesma forma. Legal. Como é que é... E agora, com esse monte de inteligência artificial... Tu viu? A gente tá falando, vai bater 1 hora já que nós estamos aqui. Como é que agora são os teus novos desafios? Tu acha que ainda... Porque eu converso com muita gente sobre isso, né? Uhum. A parte do atendimento, tu acha que ainda vai ser o diferencial? É o que eu tenho, né? Uhum. É o atendimento, todo o processo, na verdade. Eu não estive vendo iluminação, eu estive vendo uma experiência em iluminação. Legal. Né? Então, não é só a venda em si. Então, se tu não te destacar, se tu não tiver o diferencial... O meu maior concorrente hoje é a internet. Sim, com certeza. Abriu qualquer aplicativo de compra. Ah, mas aí eu tenho que vender o meu diferencial. Por que tu vai pagar mais caro aqui comigo, o mesmo produto lá na internet, né? Uhum. Aí vem o meu diferencial, a conexão com o cliente, ele saber com quem que ele tá falando. Se der um problema, não é o 0800, é comigo. É comigo. Eu dou garantia e eu nem dou garantia de fábrica, eu dou garantia de loja. Então, tu pode ir lá e trocar. Todo produto, em 2 anos, pode ir lá direto comigo e trocar. Mas quando estragar, ele vai lembrar do meu nome, ele vai lembrar de mim, né? E os meus clientes, graças a Deus, são recorrentes, assim. Eles constroem muito e vendem, constroem. Então, eles já são meus clientes de muito tempo, assim. Sabe que esse negócio aí é muito louco, né? Porque a mesma coisa, tem um irmão meu que tem um amigão, que ele tem uma seguradora de carro. O pai dele já tinha muitos anos, fazia seguro de carro. Hoje é a mesma coisa, internet, tu avalia teu carro, tu faz pela internet. Só que é o seguinte, graças a Deus, os pouquíssimos acidentes que eu tive, ou que a Fernanda teve com o carro, o Bruno aparece. É ele que vai, assim, bater o carro, Bruno, ó, aconteceu aqui, ele aparece, ele toma conta de tudo, o carro vai pra oficina, o carro volta e minha vida continua. É isso, é o que acontece com a gente lá. Problema sempre vai existir, né? O problema é que tu tem que estar disposto a ouvir o teu cliente e solucionar o problema. Ainda mais em obra, né? Obra... Meu Deus. Obra é fantástico. E eu sempre falo assim, cara, obra é que nem evento. Tu chega lá, tem 80 fornecedores de coisas diferentes. Cada o cara da água, ele vai botar água aqui. Agora tinha um lustre que vinha por cima, cara, azar, eu botei minha água, ele vai embora. Se não tiver alguém coordenando ali, pelo menos assim, cara, calma aí. Vamos botar primeiro o lustre lá em cima, depois a gente põe o cristal embaixo. Não, eles vão tocando, vai fazendo, vai acontecendo, e vai indo. Não, porque é o meu prazo, o meu tempo.
E é uma loucura. Mas aí tu acha que se colocou errado lá, o cara da internet vai lá resolver pra ele? Não, mas eu sim. Uhum. Eu mando o nosso funcionário lá na loja do cliente, ele não tá conseguindo montar, ou se ele achou que tem... Eu sei que não tá errado, mas eu disponibilizo o meu funcionário pra ir lá na casa dele pra mostrar pra ele que não tava errado. Então, e como eu trabalho para arquiteto, o arquiteto ele quer trabalhar com empresas que eles saibam que vai ter esse respaldo, porque ele quer se incomodar o menos possível com aquela obra. Para atender os outros. Para atender os outros, para ele ter tempo. Então, ele precisa ter fornecedores parceiros. Porque, como eu falei antes, o problema sempre vai existir. Uhum. O problema é tu estar disposto a resolver aquele problema ali. O arquiteto poder me ligar, ó, vai lá e resolve, deu um problema lá na iluminação. E eu ir lá e resolver. Então, esse é o diferencial, né, de trabalhar com um parceiro, assim. E é por isso que eu digo que o nosso trabalho é direcionado ao arquiteto. Que é ele que precisa desses fornecedores parceiros, sabe? Uhum. Que ele não quer que o cliente dele compre na internet. E aí, o cliente comprou na internet, vai lá, larga na obra, e aí, faço o que com isso? O meu produto vai ser paradinho por ambiente. Vai já marcado ali na planta onde é que vai ser instalado. Se der um problema, ou se... o Vinhas comprou esse embutido aqui, mas ele chegou lá e não ficou legal. Não tem problema. Vamos trocar, vamos ver um outro. Tô mandando aí agora pra ti, tu já coloca outro e vê se tu vai gostar. Então, tu tem que ter um diferencial hoje, né? No mundo digital, tu tem que ter o teu diferencial. Senão, tu vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás. E aonde que essa galera, onde que os arquitetos estão nos vendo aqui, Rosibel? Onde que eles vão encontrar? Qual é o Instagram? Qual é o teu atendimento? Como é que a gente faz essa venda aí? Agora que eu vendo. É, agora que tu vende. Agora é do momento. Então, né, os arquitetos que estiverem procurando por lojas parceiras de iluminação vão me encontrar lá em Cachoeirinha. Nós temos um estúdio de iluminação lá. Vai encontrar eu, vai encontrar a Julie. Vai te dar o melhor atendimento possível. Vamos conversar sobre. E Cachoeirinha. Redes sociais. Redes sociais Mundial Luz e Casa. Mundial Luz e Casa. Mundial Luz e Casa. Mas tu não atende só Cachoeirinha. Não, a gente trabalha muito. Isso, vamos lá. A gente, acho que o nosso menor público é Cachoeirinha, né? A gente vem do Brasil todo, né? São Paulo, Porto Alegre, grande região aqui, metropolitana. Legal. E Brasil todo, a gente manda entregar no Brasil todo. Perfeito. Agora deixa eu pagar essa conta desse podcast aqui, agradecer a Red Bull, né, que é nosso primeiro patrocinador. Desde o episódio número 0001, a Red Bull tá com a gente. Agradecer a Espírito Santo, que nos veste. Aliás, código VinhasCast em qualquer loja física ou no online, 15% na hora de desconto. Academia Rafael Toro, nosso patrocinador, que agora virou nosso cliente. Estamos atendendo os eventos em São Paulo, lá através da Combagência, nos 3 eventos por ano em São Paulo. E mais 11 capitais no Brasil, no mesmo dia, na mesma hora. Beijo pro Vitório, beijo pro Toro e toda a sua equipe. E essa casa maravilhosa aqui, Estúdio Combo também, que proporciona este bem-estar, essa coisa maravilhosa que estamos aqui. Parabéns. Muito obrigado. Quando quiser fazer a cobertura e gerar conteúdo da Mundial. Pois é. Né? Estamos aí, né, Rick? Está estudando sobre isso Estamos também. aí. A gente quer fazer, inclusive, Claro. a gente tá no nosso projeto, que a gente ainda está reestruturando, né? É muito novo ainda. Mas tem muitos projetos por aí, inclusive um deles é mostrar. Fazer mais conteúdo sobre, explicando que hoje a gente está pecando um pouco nisso, né? Não, mas tu falou, os diferenciais já me convenceu, por exemplo, assim, eu também não quero me incomodar, entendeu? Se eu fizer uma obra, e a gente vive em obra, né, por causa das casas, dos bares e tal. Cara, eu não quero me incomodar com isso. Exatamente. Chega uma caixa de... comprei mais barato, mas chegou a caixa tá lá. Ninguém vai botar a mão nela e como é que ela sobe lá pra cima e liga tudo. Então, sim, não adianta. O conteúdo hoje, cada vez mais vai ser quem fizer o melhor conteúdo. E eu preciso fazer com que essa informação chegue no maior número de pessoas possível, né? Perfeito, perfeito. Rosibel, muito obrigado. Parabéns pela 1 hora falando. Conseguiu, parabéns. Obrigada, eu que agradeço novamente o espaço, né? Foi muito bom. Tá sempre em casa aqui. A você, então, que chegou até o final, por favor, o jeito de pagar e nos ajudar é compartilhando, comentando o que tu achou desse episódio, quem tu quer ver nos próximos episódios e o principal de tudo, compartilhar no grupo da família, no grupo dos amigos, mandar esse episódio para mais gente, para que a história da Rosibel chegue para mais pessoas e influencie e saiba que com vontade, determinação e tudo que a Rosi nos contou aqui, dá para... como é que a gente chamou? Que a gente sai da... Faltou o termo, né? Uma pena. Quebrar, romper... Romper a tua bolha ali, aquele momento que tu tava com a tua família e trocar de... O básico, bem feito, todos os dias. Todos os dias. Fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Se tu tem que fazer, faz. Se tem pra academia, vá. Isso aí também, não deixe. É muito importante, né? Corpo e mente.
senão o resto nada funciona. Nada funciona. Tu tem que estar Vai bem lá. pro resto Funcionar. andando, pro resto funcionar. Se a gente só consegue ajudar os outros quando a gente tá bem, né? Exato. Não. Na pandemia falava-se muito isso, né? A gente se sentia muito culpado por estar indo na academia, mas, cara, se tu não for nas academias, se tu não estiver bem, como é que tu vai ajudar o próximo? Exatamente. Se tu te afundar, se tu entrar na depressão também, aí tu te Já é. entrega. Como é que tu vai ajudar o próximo, né? Se quer ajudar o próximo, cuida de ti. Beijo, minha gente. Beijo do gordo. Tchau, tchau.